E aí, pessoal, vamos voltar aqui, vamos falar hoje sobre a criação de anúncios, que é um dos pilares de um bom tráfego, um pilar para que você consiga bons resultados dentro do Google, tá? O que é o anúncio? O anúncio é o criativo. O que é o criativo? O criativo é aquilo que o seu cliente, o usuário que pode virar o seu cliente, vai ver quando ele buscar você na internet. Então, dentro do Facebook você tem os anúncios gráficos, dentro do YouTube você tem os anúncios em vídeo e dentro da rede de pesquisa do Google você tem os anúncios que são em texto, certo? Então, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai criar esses anúncios em texto, tá? Pessoal, uma das principais coisas é que o anúncio tem que ser muito claro. Ele tem que falar exatamente aquilo que a pessoa está buscando e está procurando. Vocês lembram que eu falei para vocês na etapa de estrutura que os anúncios ficam dentro dos grupos de anúncio? E no grupo de anúncio a gente tem as palavras-chave. Se você não lembra, volta lá e assiste essa aula. Os seus anúncios, eles precisam estar totalmente vinculados e ligados às palavras-chave que você utilizou para ser encontrado, entendeu? Então, por exemplo, se eu estou vendendo, vou dar o mesmo exemplo de tênis, tá? Estou vendendo tênis. A pessoa busca por Nike, eu tenho a palavra-chave Nike, ele me encontrou, aí chega no anúncio e tá lá, o melhor Adidas que você vai ter, ou o melhor tênis que você pode ter. Ele quer saber sobre o produto que ele procurou. Por isso que é tão importante a gente entender sobre estrutura de campanha e quando que você tem que criar vários grupos de anúncio ou várias campanhas, entendeu? É muito importante mesmo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de como a gente construir bons anúncios. O que a gente tem que colocar. Vamos colocar de uma forma mais teórica agora. E quando a gente for para a aula prática, que ele já é no próximo módulo, a gente vai passar ponto a ponto e vamos entender exatamente aonde que a gente coloca cada coisa, beleza? Mas bora para minha tela. Eu peguei dois exemplos, tá? Dois exemplos aqui de clientes nossos. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui de um escritório de advocacia. O que eu tenho no meu grupo de anúncio aqui? No meu grupo de anúncio eu tenho toda a parte de extrato de compra de imóveis. Então, quando a pessoa pesquisa por essa palavra, ele tem que encontrar logo de cara aqui o distrato de compra de imóveis, que é a palavra que ele colocou, que ele pesquisou. Até tem forma de você colocar isso automaticamente pelo Google, mas inicialmente vamos fazer manualmente, até para a gente aprender. E depois você utiliza essas outras ferramentas, mas para agora você tem que pensar de uma forma muito bem estruturada qual é a palavra-chave que eu coloquei e como que está o meu anúncio. O anúncio, eu vejo muita gente que cria a campanha, conversando com as pessoas, cria umas campanhas, quer criar rápido e cria seus anúncios em 2 minutos. Cara, não é assim, não é assim. O anúncio, ele é extremamente importante até para você qualificar a pessoa com quem você está falando, entendeu? Então, você precisa ser muito, muito preciso e passar as principais características, ou pelo menos uma prévia do que a pessoa vai ver quando ele acessar a sua página. Fechado? Então aqui a gente tem esse exemplo: distrato de compra de imóvel, advogado imobiliário, escritório especializado em distrato, cancelamento, rescisão de contrato de imóveis. Entendeu? Pode ser que o escritório nem seja totalmente especializado nisso. Pode ser que ele tenha outras áreas de atuação também. Mas aqui eu tenho que mostrar que a gente consegue atender esse cliente de uma forma interessante. Então, o escritório tem especialização em direito imobiliário. Então, o direito imobiliário tem que estar aqui. Atendimento online e agendamento de reuniões presenciais. Entendeu? Então, pô, tô com um problema, quero falar com o advogado. Fez sentido. Plataforma de e-commerce robusta, 100% customizável. Solicite uma demonstração. Entendeu a oferta aqui? Robusta e 100% customizável. O cara está procurando uma plataforma de e-commerce nesse caso. Então, plataforma de e-commerce de alta performance, a melhor experiência para seus clientes, acelere as vendas e escale seu negócio com uma plataforma robusta e customizável. Então, depende muito das palavras que a gente colocou aqui, mas com certeza as palavras foram muito ligadas aos nossos anúncios, beleza? E eu vou mostrar para vocês uma forma prática como que são esses anúncios, mas não precisa se preocupar, porque quando a gente for criar efetivamente as campanhas, a gente vai realmente nos aprofundarmos em cada um dos pontos desta página, tá bom? Mas vou mostrar aqui para vocês. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem os grupos de anúncio, tá? Então aqui nos grupos de anúncio, coloquei uns exemplos de palavras aqui. E aqui a gente vai criar o nosso anúncio, tá? Você vê que aqui ele coloca uma prévia de como vai ficar, de como pode ficar, né? E aqui ele ainda coloca
algumas coisas que você tem que preencher. Então, anúncios e títulos, as ideias. Ele já coloca algumas ideias para vocês, dá algumas dicas, na verdade, né? Inclua palavras-chave bastante usadas. Ó, ele dá algumas sugestões para você colocar. Então, sempre fique bem de olho com tudo que o Google sugere. Nem tudo você vai usar, mas tudo você tem que olhar e analisar se faz sentido ou não. Beleza? Então, aqui, o que a gente tem na nossa criação de anúncios? Tá? Não se preocupa, de novo, a gente vai ver isso novamente quando a gente for ativar nossa campanha. É só para vocês entenderem a importância de pensar no seu anúncio antes mesmo de você começar a montar aqui. Já tem que estar mais ou menos na sua cabeça o que você vai fazer. O URL final. O URL final é para onde a gente vai direcionar o nosso usuário. Então, a página de destino, a nossa landing page, ou o nosso site, ou a home, depende. Mas é para onde o usuário vai depois que ele clicar no anúncio, tá? Caminho e exibição. Aqui é simplesmente uma forma de você mostrar para o seu usuário. Então, você pode colocar oferta, você pode colocar a área de atuação. Por exemplo, vou mandar para a minha home do site, mas ele está pesquisando por um serviço específico. Posso colocar o nome do serviço aqui em cima. É só para visualização mesmo, não vai mudar em nada, tá? E aí, a gente tem os títulos. Escritório trabalhista. E ó, a quantidade aqui. Nos títulos, você pode pôr no máximo 30 palavras. Tá? O título é essa partezinha azul. É o que vai aparecer aqui. Entendeu? Então, título, 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 novo título, novo título. Pode colocar um monte aqui. Por que é legal você colocar bastante? Porque o Google vai fazer isso aparecer de forma randômica. Ele vai entender mais ou menos como é que funciona a campanha, quem é a pessoa, e vai estruturar esses textos de uma forma que faça sentido. Mas você também precisa colocar de uma forma que você pense, que você consiga enxergar ele separado e fazendo sentido, entendeu? Porque o Google pode colocar de uma forma meio randômica ali, pode ser que pare de fazer algum sentido, se não pode parar de fazer sentido se esse termo, esse título estiver isolado. Mesma coisa aqui nas descrições. As descrições também. Você vai ter toda a parte que fica aqui embaixo, tá? São os textos que aparecem aqui embaixo. Aqui você pode colocar até 90 caracteres. E você pode pôr mais descrições aqui. Não lembro exatamente a quantidade, mas pode colocar aqui. Pelo menos 2 ou 3 você tem que colocar, tá? Pelo menos 2 ou 3 é essencial que você coloque. E, como eu disse, no seu anúncio, para criar o seu anúncio, você tem que entender o que você está vendendo, você tem que entender o que a pessoa vai ver quando ele acessar a página, quais são as palavras-chave que eu usei. Isso precisa estar bem claro na cabeça de vocês. É o primeiro contato que a pessoa vai ter com você. Jogou a palavra-chave ali, vai ver o seu anúncio. É esse. Aí você pode até ver algumas formas de apresentação aqui, entendeu? De como que pode aparecer. Aqui no celular, aqui no desktop, aqui no celular, entendeu? Então, sempre avalia muito isso, faz com bastante cuidado a parte de anúncio e sempre altera também, sempre muda. É importante fazer vários testes, a gente vai ter aula de otimização e aula de teste. É muito importante que vocês constantemente otimizem suas campanhas e façam testes com novos termos. Talvez você coloque um termo aqui, ou alguns termos, que pareçam muito bacana, façam muito sentido, mas criem 2, 3, 4 anúncios, sabe? Tenha sempre mais de um anúncio, porque isso pode fazer muita diferença na hora que você for realmente analisar os seus resultados, tá? Então, basicamente, sobre anúncio, nesse primeiro ponto, de uma forma mais teórica, é isso. A gente vai voltar para isso quando a gente for falar de criação de campanha. Então, vamos continuar.